boa noite, queridos alunonautas. Boa noite, Bom dia, boa noite, boa madrugada, boa madrugada. Estamos começando mais um PQA, Professores que Amamos. E ainda, com a ilustre presença da subcelebridade Esdras Nogueira, do Móveis Goiânia. Mas nessa altura suponho que ele seja mais subcelebridade, ele está num nível acima do nosso. E nessa altura a gente já é subcelebridade também. É verdade. Meu amigo, a gente tem menos views do que Sheila do Carabina do Ambrosio. Então fomos promovidos a celebridade. Você vai A celebridade. Viva a promoção. Graças ao rock. Exatamente. Promovido a celebridade. Fomos promovidos a celebridade. Viva o rock. Bom, muito bem, queridos alunonautas. Cara, vai pegar isso. Snoopy, responda, por favor. Vai virar Trend velho. Topics, alunonautas. Aluno. Não, mas olha só, esse programa agora, o segundo programa, a temática é rock anos 60 e 70. Eu quero fazer uma pergunta de novo aqui, começando com o nosso convidado para a celebridade. Tá? Esse rock anos 60 e 70, ele é muito conhecido pelas groupies. Tem um filme Almost Famous. Isso é massa. Assistam um filme Almost Famous, que trata exatamente da temática das groupies. E eu queria perguntar para uma celebridade, para alguém que é de uma banda, Que está acima da Miss Bumbum, da vice-Miss Bumbum. gente que já foi ao Faustão, que a gente não foi ainda. Eu queria perguntar o seguinte, cara, e as groupies? Vocês têm groupies, como é que é a diferença? Cara, eu acho que os anos 60 e os anos 70 foram anos que tudo era muito mais permitido em relação às drogas. As pessoas estavam conhecendo essas coisas, de ir experimentando, e isso fazia parte do rock, as pessoas se entregaram e morriam. E aí a gente descobriu que isso, na verdade, o rock pode ser muito bom sem drogas, sem sexo. Não, sem sexo não. Não, mas sem... Saxo! Como é que eu fico sem saxo? Eu quero saxo! Me dá saxo! Sem essa... Mesmo Móveis, cara, assim, pra jogar real, Móveis é uma banda de nerds, de pessoas que todo mundo na banda é casada, a gente faz a nossa farra, toma cerveja no camarim, mas assim, a gente não é... Sem groupies, não tem... Aliás, então, quem na música é sua grande paixão? Ele é Vanessa da Mata, e você? Chico Buarque? Ou não? Essa sua menina viu, ele é o meu rapaz. Meu corpo é testemunha do bem que ele me faz. Davi, quem é a sua grande paixão na música? Eu quero falar, pô, ele tá com vergonha de falar, mas eu tô vendo. Quem é a sua grande paixão na música? E a década de 60 e 70 é marcada por esse rock psicodélico, esse rock, né, que queria mesmo romper uma atitude, uma barreira nova que eles estavam querendo ultrapassar. E aí você tem, por exemplo, o símbolo da guitarra, que era o Jimi Hendrix, né? E o Woodstock foi, acho que, um dos movimentos culturais mais fortes desse. O Jimi Hendrix, como outros ídolos do rock, usou muito, né, esses subterfúgios, né, que traziam a um campo da alucinação, como também ele trazia essa espontaneidade para o palco, e que gerou um movimento da psicodelia, né, que o rock psicodélico. E aí os Beatles em 67 lançam o Sgt. Pepper's, que é um disco marco desse rock psicodélico. E daí que vão se inspirar outras bandas como o Pink Floyd. E aí a gente tem esse momento que as drogas tomam conta do palco. E depois disso, depois até do Woodstock, você para de ter performances tão boas, porque os artistas já estão totalmente prejudicados por esse uso excessivo. Os que sobrevivem, né? Os que sobrevivem. que passam Tanto os que a 27. última apresentação de Jimi Hendrix em Londres, ele chega a ser vaiado. Ele não toca, não tem condições, reclama. Daí você tem esses movimentos culturais muito fortes, né? É interessante isso que você está falando, porque eu quero até puxar um gancho lá da nossa primeira aula. E é muito interessante você notar o seguinte, que o rock, eu acredito ser um dos movimentos musicais que mais impulsionou, na verdade, como uma ponta de lança, mais impulsionou vários movimentos culturais que vêm surgindo desde o final ali da década de 40 e começo da década de 50, ou seja, movimentos para tentar modificar uma sociedade que tinha um certo tipo de pensamento. When the moon is in the seventh house.
out and Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planets and love will steer the stars. This is the dawning. Então eram as mulheres querendo ter o seu lugar, eram os negros, né? Então você tem na época vários movimentos tentando colocar os negros também no lugar. E a ideia é muito simples, ou seja, essa mudança, essa tentativa de inserir grupos determinados, grupos sociais determinados, aspectos da participação na cidadania e tudo mais, tem a ver com uma mudança de pensamento. Então você tem, por exemplo, uma cultura pré-estabelecida e agora a tentativa do rock de ser o movimento hippie, se você imaginar, de ser um ataque a essa cultura já estabelecida, que nós chamaríamos de contracultura. E é muito interessante você perceber isso, né? Que o rock, nesse primeiro momento, ele tenta chocar para poder mostrar que talvez o estilo de vida não pudesse ser necessariamente como as pessoas queriam. Tomar liberdade sexual, eu faço do meu corpo o que eu quiser, diante de uma sociedade que para eles era vista como tradicionalista. Com um momento histórico, porque, como eu falei para vocês, no primeiro momento lá naquele programa, no primeiro programa, a galera que começa a fazer o rock é uma galera que viveu o final da Segunda Guerra Mundial. Só que agora não, essa galera dos anos 60, 70, quem nasceu depois da Segunda Guerra Mundial. Esses caras aqui com aquela frase, eu não confio em ninguém com mais de 30 anos. Sim. Porque para eles, essa galera que viveu esse período dos anos 40, 50, eles não souberam como levar o mundo. Então há uma descrença com isso. Então descrença com os políticos, com a política, com as pessoas mais velhas, é o governo Nixon nos Estados Unidos, você tem no muito caso isso, Watergate. Você tem muito isso na Europa, muitas revoluções, por exemplo, estudantis, pessoas indo à rua. Você tem autores como Jean-Paul Sartre participando da famosa passeata em 68 lá em Paris. Então você tem um mundo extremamente agitado. Você vai chegar no Brasil, a ditadura militar, e você tem como movimento de contracultura o tropicalismo, né? Que chega e contra, em 67, nós temos uma passeata da MPB contra a guitarra elétrica. Né? E o tropicalismo ele vem para sedimentar essa quebra de E a fronteiras. frase que está pichada lá no Maio de 68 nos muros de Paris, que é emblemática disso, é proibir é proibido. Proibir é proibido. Que aí o Caetano, em 68, entra no Festival da Canção cantando é proibido, proibido. Né? Já é inspirado por isso. Mas interessante os meios de comunicação que você falou também, porque, por exemplo, o Elvis, ele choca a mídia com o movimento da pelvis. Né? Pelvis. Né? É igual extrato de tomate. Igual extrato de tomate. Você já viu que mas o Elvis ele choca, né, com o movimento, com aquele dançar dele gingado, aquilo já era muito sexual. Né? Só um parênteses, aproveitando que você falou, Esdras, o André choca com o seu movimento de pelvis hoje? O André choca. Mas, cara, o André é um cara que dança muito, ele, tipo, acho que ele se inspira muito no Ney Matogrosso, assim, tem um vozeirão meio João Nogueira, sabe? E aí eu acho que ele é um cara que ele dança, ele estudou um pouco de, quando ele fazia o MBA, ele estudou um pouco de dança contemporânea, aí o cara se joga. Qual é a relação que só uma curiosidade, qual é a relação que existe entre essa presença de palco e o rock, assim, né? Você vê aquelas dancinhas, você né? Você tem, ó, desde o Elvis. Se a gente fizer uma trajetória assim dos movimentos, da dança, dos artistas que marcaram, nós temos Elvis Presley, nós temos Mick Jagger, e nós temos Jim Morrison, Renato Russo e Michael Jackson. Faltou Michael Jackson. Não, Michael Jackson é o rei do pop. Pessoal, depois, novamente, dessa perfeito resumo do professor do sex symbol do rock, né, de Elvis André, a gente termina esse bloco e no próximo bloco a gente começa então com os e-mails dos alunonautas. Opa! Hashtag alunonautas. Hashtag alunonautas. Bom, mas você... galera, chegando então à nossa última parte do programa, a famosa leitura dos e-mails dos alunonautas.
Que a gente tem aquela nossa, aqui ó, fã do ex-presidente Collor, @chuvabrasil.gov.br. Ela novamente quer fazer uma pergunta de algumas palavras triviais, e ela pergunta o significado das palavras pantonima e patuscada. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. Cada patuscada nada mais é do que um pândego, uma pândega, desculpa. Ou seja, uma festa, uma certa celebração, uma certa comemoração, tá certo? Já em relação à palavra pantonima, significa... Sabe aquele jogo imagem e ação, né? Que você tem que transmitir uma informação sem poder falar? É mais ou menos essa ideia. Pode ser um teatro, um tipo de gesticulação em que você transmite uma ideia sem precisar falar. Alô, alô, terceiro ano. História do soldado, do Stravinsky. Nós temos uma obra com Sem falar, pantomima. animal. Sem falar. Olha como eu falo a história do soldado. Tipo assim, Porra, alô, alô, alô. terceiro, Calendário, ano, sei lá, ano. o que é que tem o quê? Repertório do Repertório do pai. História do soldado do Stravinsky. Não tem canto e tem pantomima e Soldado. Fala Stravinsky, moleque. Fala Stravinsky agora. Moleque, Agora eu quero se ver. ele falar Stravinsky, moleque. É Stravinsky, fala. Está. Extravei. Não. É isso Aqui, ó. E, ó. Isso, ó. Agora, o que É, mais... Ela é fã do Collor. O que eu mais aprecio no Collor é a serenidade dele. Eu sou um presidente da República. Eu fui julgado como nenhum homem já foi julgado neste país. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Ele é um homem sereno. Sereno, calmo. Não se exalta. Não se exalta em momento algum. Isso é o mais importante. É um ex-presidente. É um ex-presidente do nosso país. Bom, amiguinhos, tem ainda muitos e-mails, mas infelizmente o nosso tempo novamente está estourado. Como é que é? Bora. Tu viu? Então, pessoal, Então, então, ó, não percam o próximo programa sobre o rock de Brasília, anos 80. Nos vemos, Amiguinhos. nos vemos no futuro. Será